Olá! Hoje eu quero falar sobre o quarto pilar de uma alfabetização bem desenvolvida, que é a consciência fonêmica. A consciência fonêmica, ela é o nível mais elevado, mais bem desenvolvido, até mesmo um nível mais difícil, né? Uma dificuldade aí mais elevada na consciência fonológica, que eu comentei, né, anteriormente, que faz parte dessa alfabetização bem desenvolvida. A consciência fonêmica, ela está relacionada ao fato da criança perceber os sons, da criança ser capaz de entender que a letra, ela é o desenho, ela é a representação do som que emitimos, que cada letrinha possui um som específico. No método fônico, trabalhar esses sons garante que a criança tenha depois uma capacidade de desenvolver uma leitura mais fluida, mais eficaz. E quando você faz com que a criança entenda, perceba naturalmente esses sons, ela já está pronta para o processo de aprender a ler, porque ela já foi capaz de detectar esses sons numa fala, em uma exposição de alguma palavra ou num anúncio, ou num rótulo. No dia a dia, ela começa a perceber a utilização dessas palavrinhas, dessas letrinhas, dos sons que ela ouve. Isso é fundamental. Eu já mencionei que os países mais desenvolvidos, onde a alfabetização tem níveis excelentes, essa consciência fonêmica é muito bem trabalhada. As crianças conseguem perceber. E quando elas percebem essa utilização dos pequenos sons, das menores partes ali das palavras, ela vai conseguir fazer essa utilização dos sons, juntar esses sons com mais facilidade, porque ela entende o que está acontecendo, ela percebe o que está acontecendo. E é por isso que essa habilidade precisa ser bem desenvolvida. Crianças que não desenvolvem a consciência fonológica, elas acabam desenvolvendo depois problemas na alfabetização, problemas com uma alfabetização mal desenvolvida, que acaba gerando futuros déficits no restante do estudo, né? Do desenvolvimento de outras percepções na hora de formular novos conceitos, de interpretar, de entender ali o que foi proposto. Então, como desenvolver essa consciência fonêmica? Como trabalhar isso? Que maneira nós podemos, no dia a dia, fazer de forma lúdica, bem legal, com que a criança desenvolva isso antes mesmo do processo de alfabetização. Como eu disse, esses pilares, eles precisam ser desenvolvidos bem antes da criança aprender a ler, para que o processo da leitura seja mais fluido, seja mais tranquilo e mais próximo do natural possível para a criança. Você pode aproveitar objetos do dia a dia. Eu já tinha mencionado que as crianças gostam, têm uma facilidade, né, de identificar nomes, porque eles utilizam todos os dias. Geralmente a gente associa, né, o nome do coleguinha, o nome do irmão, da mamãe, do papai, às letrinhas. E aí ele começa a perceber que o nome do Miguel faz E aí ele vai falar assim: ah, mamãe, esse som, é o som do nome do Miguel. Isso é o trabalho da consciência fonêmica. Quando a criança percebe esses sonzinhos. E mais legal ainda é quando no meio da frase ela percebe sopa, pá, pá, pá. Olha, mãe, é o pá, pá do meu nome, Pedro. E aí ela associou o som, ela conseguiu identificar ali na fala e não na escrita, né? Ou quando ela identificar a escrita, ela associar que aquele desenho, que aquela forma de escrita possui aquele som que ela já ouviu e lembrou daquele som.
Então, como a gente pode fazer isso? Você lembra lá da caixa de brinquedos que eu mencionei numa outra atividade? Você pode colocar um monte de coisa dentro e pedir para a criança separar os brinquedos que começam com o mesmo som, né? Boneca, boné, o que mais? Baú, balanço, tudo que está ali dentro que começa com B. Ou então pode pedir para que ela identifique outras coisas na casa, né, que tenha. Eu brincava assim, o que que tem no banheiro que faz esse som? Tã, tã, tã. E aí ele ficava pensando, já sei, toalha. Muito bom. E aí você vai brincando com esses sons iniciais para que a criança perceba os sons. Quando você vai falar, olha aqui, filho, vem brincar com a bola. Bola, filho, olha, bola faz de bola. E aí você começa a fazer com que os sons sejam perceptíveis para a criança. Porque se você só falar bola, ela até vai entender, ela vai conseguir perceber esse som. Mas se você atentar, mostrar para a criança para onde ela deve olhar, aquilo que ela deve se importar, se atentar ali para como é pronunciado, isso vai facilitar a percepção. Quando nós sabemos o que temos que ver, a gente acha com mais facilidade, não é verdade? Então, assim também com as crianças. Quando você estimula, quando você trabalha isso, depois que você ensinar, você vai perceber que ela sozinha já vai fazer isso, né? Olha, mãe, faz de sapato igual de sapo. E aí, automaticamente, isso vai fazer parte do dia dela. Com quantos anos eu posso fazer isso? Desde pequeno, você faz sem esperar que a criança tenha que aprender, sem esperar que a criança tenha que responder corretamente, que ela tenha que perceber na hora que você mostrou. Você vai fazendo, até que um dia ela perceba. E ao descortinar isso diante dos olhos dela, ela vai perceber o restante sem você nem mesmo precisar ali ficar insistindo, porque ao perceber essa interação, essa relação entre o que falamos e o que escrevemos, entre o que ouvimos e o que escrevemos, quando ela associar isso, automaticamente ela vai fazer com naturalidade no dia a dia, sem você nem mesmo estar trabalhando ou estimulando, e ela sozinha vai dar sequência nisso, porque as crianças, como eu já disse, são esponjinhas que absorvem as coisas com muita facilidade e têm facilidade de colocar ali em prática no dia a dia aquilo que elas assimilaram, ok? Então, que essa consciência fonêmica seja bem trabalhada, seja algo que você entenda, que você se atente para desenvolver com seu filho. Eu disse que você precisa mostrar para o seu filho aquilo que ele precisa se atentar. E hoje eu estou te mostrando o que você precisa se atentar para desenvolver, para proporcionar esse tempo de interação, esse tempo de desenvolver habilidades tão importantes antes que seu filho aprenda a ler, ok? Um grande abraço e até mais!